Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Bereano Básico e estamos nesse vídeo falando sobre escatologia, o dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista. Já vimos bastante assuntos como o arrebatamento da igreja, Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a grande tribulação, vimos os 3 anos e meio. Primeiro, vimos um vídeo aí agora sobre as duas testemunhas e nós vamos ver agora, esse vídeo é sobre os 3 anos e meios posteriores, né? Então, acredita-se, baseado nas 70 semanas de Daniel, que aqui na terra haverá então a grande tribulação, dividida num período de 7 anos, com uma divisão de 3 anos e meios, onde nos 3 anos e meios, primeiro, conforme já vimos, o anticristo fará um acordo, né? E romperá esse acordo, trazendo então o período da grande tribulação, ok? Então, os 3 anos e meios posteriores da grande tribulação, ok? Então, nós vamos continuar aqui vendo algumas evidências, né, que apontam para isso, e no final eu vou estar tentando explicar aqui o entendimento sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Vamos lá então. Um evento que acontecerá após o rompimento, né, do acordo desse anticristo com o mundo, em especial com Israel. Israel é invadida pelo anticristo, conforme Apocalipse 12:6. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para nós darmos uma lida. Eu vou dar aqui alguns dados de textos, eu não vou ler todos para que o vídeo não fique tão comprido, mas você poderá conferir na sua Bíblia. Mas nós vamos ler agora então Apocalipse capítulo 12 e o versículo 6, se você quiser me acompanhar. Apocalipse capítulo 12, o versículo 6 diz o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias, né? Então, Israel ela é invadida após o rompimento desse acordo. Israel é invadida pelo anticristo. O anticristo no templo de Jerusalém, né, ele vai invadir o templo e profanar o templo, né? Então nós temos aqui 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 4 e Daniel 9, 27. Vamos ver 2 Tessalonicenses, se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará, se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Isso é um alerta aí, escatológico importante. Também Daniel 9:27 vai nos alertar a respeito desse fato, que o anticristo não só se oporá a tudo que é Deus, não só perseguirá todo e qualquer tipo de culto a outro Deus a não ser a Ele próprio. Ele vai se assentar no santo monte de Deus, conforme nós já vimos um pouco sobre isso, e ele também se intitulará Deus. Então isso é algo muito sério, né? Vai ser um evento muito complicado. Daniel 9, 27, olha o que diz a Bíblia. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Ok? Outro sinal, então, na segunda parte da tribulação, as duas bestas, né? O falso profeta e o anticristo, conforme o Apocalipse 13, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de governos, né? Então,
essa besta, o anticristo, né, esse falso profeta, é mais ou menos uma tríade satânica, né? Seria mais ou menos uma trindade satânica, e eles estarão então profanando o sagrado, o santo, corrompendo as pessoas. Nós temos que então ter cuidado para não sermos enganados, né? Que esse falso profeta e o anticristo, o espírito deles já está no mundo, já opera. Nós já vemos o aumento da intensificação desse tipo de espírito, do que eles creem. São contra a verdade, são contra o cristianismo. Então essa perseguição ela está se intensificando no mundo. É como se nós estivéssemos num rio e ele agora começasse uma corredeira e está acelerando o processo, ok? Então nós temos que tomar cuidado, porque aqui alguns vão trabalhar com a seguinte linha, de que o falso profeta, né, ele é uma religião, é uma falsa religião que exalta o anticristo e leva as pessoas a crerem no anticristo. Então eu não teria aqui dificuldade em supor, né, não estou afirmando categoricamente e com certeza, mas estou supondo, não ficaria admirado se o anticristo fosse um pseudo-apóstolo, né, numa nova religião, e um transexual talvez, ou de repente alguém que está envolvido aí com transhumanismo, né? Alguém que está envolvido aí com essa questão bem delicada. Então, é só uma suposição, uma opinião, ok? Outro evento, então, nos 3 anos e meios posteriores da Grande Tribulação, as 7 pragas, conforme Apocalipse 15, 16, né? Então haverão pragas derramadas sobre a terra, os espíritos do demônio controlando os reis da terra. Eu acho que em alguns casos isso já é tão evidente, né? Mas será algo mais específico. Apocalipse 16, versículo 13 e 14, né? Então ali simbolicamente fala de espíritos que entrarão nos reis da terra e os dominarão a favor do governo do anticristo, né? Uma chuva de meteoros de até 34 quilos, mais ou menos, conforme Apocalipse 16, 21. A volta de Cristo em seus santos, né, para livrar Israel, né, que seria então de fato a segunda vinda de Cristo, né? Porque dentro do dispensacionalismo pré-milenista e pré-tribulacionista, o arrebatamento ele não é visto como um ato completo da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo então não veio, segundo os dispensacionalistas, Cristo não veio até a terra, e ele vem até os ares, a igreja é arrebatada, né? Após o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a igreja volta com Cristo, agora sim, em poder e glória, onde todo olho verá, né? Etc. Então nós vamos ver isso também, né? A volta de Cristo com seus santos para livrar Israel, que estará sitiada pelo anticristo e pelas nações cujos esses espíritos dominam seus reis, estarão para lutar contra Israel, ok? Estarão acuando Israel. Então nesse momento Cristo volta com seu exército e seus milhares e milhares de santos salvos, ok? A batalha do Armagedão então é o próximo evento que nós vamos ver, né? Onde Cristo vai defender Israel contra as nações, certo? Conforme Zacarias 14, 12 e 13 e Apocalipse 19 e 19, que será o próximo evento que nós vamos dar uma olhada com mais carinho. Então eu quero nesse momento me deter um pouquinho nas 70 semanas de Daniel, ok? Nossa esperança é de não estarmos mais aqui durante este período terrível, por isso devemos estar preparados para o arrebatamento, né? E anunciar a mensagem da cruz ao maior número de pessoas possíveis. Então, para quem crê no dispensacionalismo pré-milenista e pré-tribulacionista, né, ele então crê que não estará aqui, a igreja então estará em algum lugar na glória ou
nos ares com Cristo, e ela voltará com Cristo para a batalha do Armagedão, ok? Mas eu quero agora fazer aqui um panorama sobre as 70 semanas de Daniel, que, olha, para alguns é bem polêmico, para outros não tanto, mas é um assunto que precisa ser tratado também, porque ele é fundamental dentro do dispensacionalismo, né? Então, as 70 semanas de Daniel, primeiro nós temos que entender as 70 semanas de Daniel, né? Nós temos que entender. Então, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo, nós vamos dar início aqui no capítulo 9, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 9, e nós vamos ver então a profecia sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Nós vamos ler a partir do versículo 20, ok? Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Em primeiro, um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda: passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então essa é a passagem em Daniel, né? Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20, né? Então nós precisamos entender, eu vou aqui primeiro tentar dar um panorama mais elaborado sobre as 70 semanas de Daniel, e em seguida explicar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. Então é importante compreender as 70 semanas de Daniel, né? Então, conforme está escrito, 70 semanas de anos estão determinados sobre teu povo, conforme Daniel 9, 24. Então, primeira coisa nós temos que entender que essas semanas não são literais, elas precisam ser transformadas em anos proféticos, né? Se trata de semanas proféticas, cada dia equivale a um ano, uma semana equivale a 7 anos, conforme Levíticos 25, do 8 ao 10, fala do jubileu de semanas de anos, onde deve ser contada 7 vezes 7. Então ali é feita essa conta que transforma semanas de anos, né, em anos proféticos. Se uma semana de anos é igual a 7 anos, 7 semanas de anos é igual a 49 anos, né? Uma semana de anos são 7 anos. Então, transformando essa simbologia da profecia de Daniel em anos, então uma semana de anos é igual a 7 anos. E 7 semanas de anos seriam 7 vezes 7, né?
Por que 7 vezes 7? Porque 7 semanas de anos vezes 7 dias, né? Então você vai chegar a 49 anos, ou seja, uma semana de anos ela é igual a 7 anos. Então, quando a gente olha para essa questão de semanas, 70 semanas de Daniel, né, a gente está num período de anos, estamos falando de anos, né? Então, 7 semanas de anos igual a 49 anos. Isso é igual a 50 anos, que seria o jubileu, comemorado em Levíticos 25, 8 ao 10. Então, nesse ano do jubileu, Israel tocaria trombeta no dia da expiação, né, o ano de libertação, apontam para a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, né? Então, essas semanas e anos, cada dia equivale a um ano. Então, as 70 semanas estão divididas em 3 períodos distintos, né? Conforme a gente já viu, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, nós vamos ver o seguinte, né? No versículo 24, 70 semanas de 7, então 70 semanas de 7, isso vai dar um total de 490 anos, ok? Por quê? Lembra que tem que transformar essas semanas em anos proféticos, então cada dia da semana vale um ano, então são 70 semanas de 7, 70 semanas de 7 dias, cada dia vale um ano, então 70 vezes 7 vai chegar ao número de 490 anos. Para expiar então as culpas, né, o propósito das 70 semanas, conforme Daniel 9, 24 ao 27. No versículo 25, a ordem para reconstruir Jerusalém, então decreto ou início para reconstruir Jerusalém, já dá uma pista dentro da cronologia histórica. Haverá 7 semanas, né? Então 7 semanas que na verdade são 49 anos, 62 semanas, 434 anos, até o surgimento do ungido. Porém, após vários eventos, faltaria ainda uma semana para fechar os 70 anos. Então, qual o propósito das 70 semanas? Primeiro, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, ok? Então vamos, eu não tenho como aumentar aqui, mas você já deve ter visto algo parecido com esse desenho, que é um quadro, né, sobre os eventos escatológicos dos últimos dias, certo? E ele facilita então entender tudo isso que eu acabei de falar. Então veja, nós temos então um período de 70 semanas e nós vamos fazer algumas contas e vamos perceber que falta uma semana para fechar as 70 semanas. Lembrando que essas 70 semanas, elas são transformadas em anos proféticos. Transformando elas em anos proféticos, nós então vamos ter 490 anos e são divididos em 3 períodos, certo? Então vamos ver o primeiro período, edito de Artaxerxes para reconstruir e edificar Jerusalém. Mais ou menos, né, 14 de março de 445 a.C., conforme Neemias capítulo 2, versículo 1 e 8. Então ali surge um decreto do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Começa-se a contagem dessas 70 semanas, ok? Então nós vamos ter aqui as 70 semanas divididas em 3 períodos, e nesse primeiro período 7 semanas passarão, que são equivalentes a 49 anos, né? E conforme Neemias 3, 46, Daniel 9, 25, e depois haveria mais um período de 62 semanas, né? Que seria aproximadamente aqui
439 anos. Dentro desse período, essa divisão, a primeira parte seriam 7 semanas, que são 49 anos. A segunda parte seriam 62 semanas, que são 424 anos antes de Cristo, ok? E aí nós vemos Daniel 9, 25, 26, Zacarias 9, 9 e Mateus 21, do 11 em diante. Esse primeiro período, né, da reconstrução de Jerusalém até a vinda do ungido, até a vinda de Cristo, fechariam 69 semanas. Ou nós teríamos aqui um período, né, de 483 anos, em que várias profecias se cumprem, né? E aí nós vamos ver em detalhes, para quem estuda aí a história, você vai ver ali as profecias se cumprindo, sobre o surgimento de 4 impérios, desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda de Cristo. Esse período na história você vai ver que existem profecias que se cumprem e se encaixam nesse período, totalizando 483 anos, ok? E aí vem a morte do ungido, né? Ele então é crucificado, né? E aí falta uma semana para se cumprir as 70 semanas de Daniel, ou os 490 anos a partir da reconstrução ou da autorização para a reconstrução de Jerusalém. Bem, aqui começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Nós já estamos no ano 2021, na data hoje que eu estou fazendo esse vídeo, após a morte do ungido. Então, se você olhar a profecia da reconstrução ou da autorização para a reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido, você vai conseguir encaixar ali os 483 anos. Mas para fechar 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel, transformada em anos proféticos, então você vai ver que vai faltar uma semana, ou vai faltar 7 anos, ok? Então, esses 7 anos que faltam, essa última semana que falta, dentro do dispensacionalismo, é crido como a semana da grande tribulação. Então, falta ainda essa última semana. Mas, bem, e esse período que se passou, da morte do ungido até o cumprimento dessa última semana? É o que os teólogos vão trabalhar dentro do dispensacionalismo como o período do hiato, né? Ou seja, é a presente dispensação, né? É o período da graça, onde a igreja é edificada, né? Então nós vamos vendo aqui, ó, por exemplo, selada. Nós vamos ver aqui, ó, para Daniel 12:9 e Romanos 11:1, né? Espaço entre 600 espaço entre a 69ª semana, né, e a semana de número 70, né? Então esse tempo também é visto como o tempo dos gentios, conforme Romanos 11:25 e conforme Lucas 21:24. Então, resumindo tudo que eu acabei de falar, o que eu quero dizer para você é o seguinte: as 70 semanas de Daniel, elas estão divididas entre a reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido, que é Cristo, o espaço que é aberto agora, que é conhecido como o tempo dos gentios, né, onde a igreja é manifestada, o período da graça, até que Jesus arrebate a igreja e dá-se início à grande tribulação, que então é a última semana da profecia de Daniel. Então, de uma forma bem resumida, seria isso, ok? Então, o primeiro período da reconstrução ou da ordem para a reconstrução de Jerusalém até a crucificação de Jesus Cristo, o período da graça ou o tempo dos gentios, onde a igreja é edificada, onde estamos sendo salvos, e aí a última semana que se cumprirá, que é a semana da grande tribulação, que fechará as 70 semanas de Daniel, ok?
Então, após a grande tribulação, vem ali o período da batalha do Armagedão. Eu sei que eu, sem ter aqui um painel, algo para desenhar, fica um pouco mais difícil, mas dá para você ter uma ideia das 70 semanas de Daniel, né? Então, transformando, baseado lá em Levíticos, né? Baseado em Levíticos 25, do 8 ao 10, que fala sobre o jubileu, né? Então lá é feita a conta de semanas em anos, né? Então nós temos que transformar as 70 semanas de Daniel em anos proféticos, ok? E aí você fazendo essa conta de 70 anos proféticos, né? E cada dia vale um ano, então 70 anos vezes 7, né? Esse 7, cada dia é um ano, então você vai ter aí 490 anos. Esse período então, ele começa a ser contado a partir da reconstrução de Jerusalém até a morte de Cristo, dividido em 2 períodos, com acontecimentos importantes na história, né? Então você vai ver dividido ali as 7 semanas, que são 49 anos, e depois mais 62 semanas, que são 434 anos, totalizando 69 semanas, ou 483 anos, faltando então se cumprir uma semana para que a profecia de Daniel seja completa. Porém, nós já passamos desses 483 anos, nós já passamos mais de 2.000 anos, né? Porque até a morte do ungido, então, dali para cá já passamos mais de 2.000 anos e essa última semana não se cumpriu. Então, é aqui que o dispensacionalismo tenta responder essa pergunta, dizendo que estamos no período do hiato, né? Que é o período da graça, o tempo dos gentios, que é da ressurreição de Cristo, né? Da morte e ressurreição de Cristo, vem se prolongando até o dia em que Cristo voltar, quando a igreja então é arrebatada, dá-se início à última semana, ok? Espero que tenha lhe ajudado. Lembrando, eu não sou um especialista no assunto, eu estou aprendendo, mas estou tentando fazer esse vídeo para poder ajudar alguém, de repente, que queira também se aprofundar. Veja, eu não estou me aprofundando, estou dando uma visão panorâmica e você pode se aprofundar e tentar estudar e pesquisar dentro da sua Bíblia e com outros recursos hoje disponíveis, ok? Deus abençoe, grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.